Jonas Varela na internet e no YouTube. Se inscreva no nosso site, nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Contamos apenas com 7 inscritos até o momento. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das explicações dos livros da Bíblia Sagrada, né? Seus capítulos e versículos. Chegamos aqui no livro dos Juízes, né? No seu capítulo 13, faremos as explicações agora, né? Capítulo 13, em todos os seus 25 versículos, né? Primeiro tópico do capítulo 13, nascimento de um herói. Primeiro e único tópico do capítulo 13. Então, o capítulo 13 ainda faz parte aqui da terceira parte do livro dos Juízes, né? Os juízes, agentes da libertação, né? O livro dos Juízes, a dinâmica do processo histórico, é o segundo livro histórico e o 7º livro do Antigo Testamento, né? Pela nossa contagem geral aqui. Tomara que dê certo no final, se Deus quiser. Que são muitos livros, né? De repente a gente pode se atrapalhar aqui, mas depois a gente confirma tudo, né? Até você pode aí ver direitinho, porque a gente pode se atrapalhar, eu peço logo desculpa antecipada. Mas esperamos que não aconteça, né? Então vamos às explicações do capítulo 13, né? Capítulo 13,1 16,31, 2 pontos, né? Vamos às explicações do capítulo 13 do livro dos Juízes. Os filisteus eram um grupo provindo do Mediterrâneo e que se fixou na costa sul de Canaã por volta de 1200 a.C. Rapidamente se tornaram perigosos para a sobrevivência do sistema das tribos. A história de Sansão, a mais longa no livro dos Juízes, salienta de início que Sansão é um instrumento escolhido por Javé para libertar o povo ameaçado pelos filisteus. O resto da história deixa bem claro que Deus é livre para escolher os seus instrumentos e não se restringe a escolher aqueles que os homens julgam moralmente perfeitos, nem realiza a sua ação através dos meios que nós consideramos os mais apropriados. Notemos bem que a vida de Sansão se encerra num ato heróico. Ao mesmo tempo em que morre, ele tira a vida dos chefes filisteus, entre parênteses, versículos 16,30, libertando assim o seu povo. Então, nós voltaremos lá para as explicações, sabe quando? Lá nos versículos 17-18, né? Vamos ver aqui. Nós fizemos aqui as explicações do 13, do versículo 13 a 16, 13:1, 16:31, né? Nós falamos aqui da quantidade, né? Então, o capítulo 14 ele conta com, vamos dizer aqui, 20 versículos, né? O capítulo 14 do livro dos Juízes, né? 20 versículos. Deixa eu ver bem direitinho, porque a letra é bem pequenininha. Eu tenho a vista boa, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. 20 versículos, né? O capítulo 14. Primeiro tópico: força e doçura. Capítulo 14, só um tópico. O capítulo 15, ele, ainda na terceira parte, ainda direito, como eu já falei antes aqui, ainda na terceira parte, né? Do livro dos Juízes, na sua terceira parte ainda. Tá? Vamos ver aqui, bem direitinho. Deu uma sumidazinha, mas aparece. Se Deus quiser, amém. Aparece. Com certeza.
Terceira parte do livro dos Juízes. Os Juízes, agentes da libertação. O livro dos Juízes, a dinâmica do processo histórico. Sétimo livro do Antigo Testamento e segundo livro histórico. O seu capítulo 15, né? Vamos ver aqui. Capítulo 15 conta com, vamos dizer aqui, 20 versículos, né? Primeiro tópico, um exército de raposas. Segundo tópico, arma de Sansão. São dois tópicos, capítulo 15, né? Capítulo 16, né? Capítulo 16, ainda na terceira parte, né, do livro dos Juízes. Em todos os seus, vamos ver aqui, capítulo 16, em todos os seus 31 versículos, né? Capítulo 16. Primeiro tópico, a porta de Gaza. A porta de Gaza. Segundo tópico, Sansão e Dalila, né? São 3 tópicos no capítulo 16, né? Então, justamente. Então, nós vamos agora, capítulo 17, né? Já na quarta parte do livro dos Juízes, o culto ao Deus do Êxodo, capítulo 17, né? Ainda, capítulo 17, né? Do livro dos Juízes, que é o sétimo livro do Antigo Testamento e o segundo livro histórico, a dinâmica do processo histórico, né? Capítulo 17, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo, seus 13 versículos. Capítulo 17 do livro dos Juízes, já na quarta parte do livro dos Juízes, o culto ao Deus do Êxodo. Vamos para as explicações. 17-18, explicando. São os capítulos 17 e 18, né? Estes capítulos, conservando narrativas antigas, procuram dar um panorama de como o culto a Javé se desenvolveu na época de Israel antes da monarquia. Em épocas mais remotas, o culto era feito em família e o pai era o sacerdote ou alguém nomeado por ele. Na falta do pai, a mãe tomava a iniciativa de estabelecer o culto, entre parênteses 17,1-6. Depois, essa atividade sacerdotal começou a ser realizada pelos levitas itinerantes, que moravam junto a uma família e exerciam o cargo a troco do próprio sustento. Versículo, entre parênteses, 17,7-13. Mais tarde, esses levitas também serviram como foco de união cultural de toda uma tribo, entre parênteses, 18,19-20. Não havia ainda nenhum santuário central para todas as tribos. A única coisa que se procurava preservar através dessa religiosidade popular era a adoração a Javé, o Deus do Êxodo. Durante a monarquia, esse culto foi centralizado em Jerusalém. O capítulo 18 preserva também um fato histórico. 2 pontos. A migração da tribo de Dan para o norte. Isso aconteceu porque o território onde Dan se havia estabelecido não era favorável por causa da forte pressão dos filisteus. Então, vamos aqui, deixa eu ver aqui, se dá tempo, né? Dá. Então, vamos aqui explicando, depois dos detalhes dos capítulos, 19-21, explicando os capítulos 19 a 21, né? Essas narrativas mostram alguns princípios básicos para se preservar um mínimo de relacionamento e unidade entre as tribos. Destaca-se como dever sagrado a hospitalidade, 2 pontos. O retardamento da narrativa, parênteses 19,1-9,
É justamente para salientar esse aspecto, os habitantes de Gabaá e os benjaminitas violam esse dever, entre parênteses 19,10-30. O capítulo 20 mostra como as tribos reagiam com rigor contra aqueles que violavam essa hospitalidade, talvez o único gesto de solidariedade capaz de manter a sobrevivência num território ainda cheio de inimigos. O capítulo 21 mostra como era necessário preservar a existência de todas as tribos e evitar a todo custo o extermínio de uma delas. Nessas circunstâncias, o rigorismo cede lugar à piedade e à compreensão. Voltaremos às explicações, né? Vamos dizer aqui aonde as explicações. Aí, no livro de Ruth, nós vamos aqui explicando, né? Capítulos 17 e 18. Capítulo 17, o culto ao Deus do Êxodo, né? Ele conta com 13 versículos, né? 13 versículos. O capítulo 18, ele conta com... Capítulo 18 conta com 31 versículos, né? 31. Capítulo 18. Então, não tem nenhum tópico, né? Capítulo 19, né? Já na quinta parte, Justiça e Solidariedade, né? Do livro dos Juízes. Capítulo 19 30 versículos, né? 30 versículos. Capítulo 19, nenhum tópico, né? Capítulo 20, ele conta com, vamos ver aqui, 48 versículos, né? 48 versículos, exatamente. O 21, o 20, né? 20, são 48 versículos, né? Vamos ver aqui. Nenhum tópico. O 21, capítulo 21, ele conta com 25 versículos, né? 25 versículos, capítulo 21. Então, o livro dos Juízes se encerra aqui, nos seus 21 capítulos e versículos, as explicações de todos. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos no próximo vídeo, onde vai haver explicação no livro de Ruth, o 8º livro do Antigo Testamento e o 3º livro histórico. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.